Prontinho, olha, fiz os 12 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? E aqui, a gente vai repetir os 25 pontos altos duplos do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Então, aqui a gente começa a repetição, tá? Só vou começar ela aqui com vocês, não tem a necessidade de eu fazer tudo com vocês. Então, aqui a gente já começa contando contar desse primeiro pontinho. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4... E aí, vocês vão continuar fazendo até completar os 25 pontos altos duplos, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Fez os 25 pontos altos duplos, aí vocês vão repetir o processo dos espacinhos, tá? Aí, novamente, faz os 25 pontos altos duplos, depois os espacinhos. Então, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda, prestando bastante atenção. Prontinho, gente, ó, finalizei a minha carreira, tá? Agora, nessa outra carreira, não tem a necessidade de eu fazer com vocês. Por quê? Porque vocês vão repetir a mesma coisa que a gente fez nessa carreira aqui, tá? Então, essa carreira e a próxima são iguais, sem mudar nada. Vai ser pontinho sobre pontinho, tá? Onde vocês colocaram correntinhas, vocês vão colocar correntinhas, tá? Então, repitam o processo que a gente fez nessa carreira, nessa outra carreira. Vou fazer ela, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só, terminei essa carreira, tá? Repeti o mesmo processo, olha como vocês podem ver, não mudou nada, é a repetição da carreira anterior, tá vendo? Agora, a gente vai fechar, a gente vai acabar essa caveirinha, vai finalizar ela, tá? Nessa carreira, a gente finaliza essa carreira, né, de caveirinhas, e já inicia a outra carreirinha de caveirinhas. Então, nessa outra carreirinha de caveirinhas que a gente começa a iniciar, a gente vai fazer sempre aqui, ó, no meio, onde não teve caveirinha, tá? Aqui a gente tem uma caveirinha, aqui a gente não tem, tá vendo? Então, a gente vai fazer bem aqui, ó, nesse espaço, ok? Então, nessa carreira aqui que a gente vai começar de caveirinhas, ela vai ter uma caveirinha a menos. Por quê? Porque vai ser sempre nos espacinhos aqui, ó, entre uma caveirinha e outra. Então, vai estar diminuindo, vai ter diminuído uma caveirinha, né? Se na parte de baixo a gente tem 8 caveirinhas, então, nessa carreira aqui, nessa próxima carreira de caveirinhas, tem que ter 7, tá? Então, vai ser sempre assim, uma carreira de 8 caveirinhas, uma carreira de 7, uma carreira de 8, uma carreira de 7, tá? Então, vamos lá, vamos para essa última carreira, né? Dessa primeira faixa aqui, ó, dessa primeira base de caveirinhas, e iniciar a segunda carreira de caveirinhas. Então, vamos lá. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, tá? Nessa carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 4 correntinhas equivale a um ponto alto duplo e uma correntinha equivale ao espacinho, ok? Vamos virar o nosso trabalho, 2 voltinhas na agulha, pulo o primeiro pontinho, no outro, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho de base, no outro, um ponto alto duplo. Então, aqui, ó, nessa carreira, no início aqui, temos que ter 2 espacinhos, tá? Agora, a gente vai fazer 17 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui, ok? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9, 2 voltinhas na agulha,
10, 2 voltinhas na agulha, 11, 2 voltinhas na agulha, 12, 2 voltinhas na agulha, 13, 2 voltinhas na agulha, 14, 2 voltinhas na agulha, 15, 2 voltinhas na agulha, 16, 2 voltinhas na agulha, 17. Então, fizemos aqui os 17 pontos altos duplos, ok? Agora, a gente vai fazer 6 espacinhos, tá? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho no outro, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Aqui eu já tenho 3 espacinhos, certo? Uma correntinha e faço o quarto. Uma correntinha, 5. Uma correntinha e 6. Fiz aqui os 6 espacinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, vamos fazer 9 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9. Aqui, olha, fizemos os 9 pontos altos duplos, certo? Aqui, esses 9 pontos altos duplos, é essa primeira carreira aqui, ó, da caveirinha, tá vendo? Então, aqui a gente começou a repetir, tá? Prestem bastante atenção. Esses 9 pontos altos duplos é essa primeira carreira aqui, ok? Agora, vamos repetir aqui, ó, os 6 espacinhos, tá? Do mesmo jeitinho. Então, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e faço o primeiro. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, 5. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e o sexto, ok? Deixa eu mostrar pra vocês, olha, como tá ficando, tá vendo? Agora, ó, a gente vai repetir aqui, o que a gente fez aqui no início, tá? A mesma quantidade de pontinhos que a gente fez aqui, ó, na cabeça da nossa caveirinha. Então, a gente vai fazer os 17 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, aqui, 1, 2, 3, sempre 2 voltinhas na agulha, tá, gente, ó? 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9, 2 voltinhas na agulha, 10, 2 voltinhas na agulha, 11, 2 voltinhas na agulha, 12, 2 voltinhas na agulha, 13, 2 voltinhas na agulha, 14, 2 voltinhas na agulha, 15, 2 voltinhas na agulha, 16, 2 voltinhas na agulha e 17. Então, pessoal, é essa a repetição que vocês vão fazer, tá? Deixa eu mostrar de longe que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, é essa a repetição que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer
Ó, sempre na cabecinha da caveirinha vai ser 17 pontos altos duplos, tá? Aí, 6 espacinhos e os 9 pontos altos duplos, que é a base aqui da nossa caveirinha. É a primeira carreira da nossa caveirinha, ok? Aí, 6 espacinhos, perdão, e aí repete o processo da cabeça da caveirinha, ok? Façam esse processo até o final da carreira. Prontinho, gente, olha só como que ficou, tá vendo? Finalizamos aqui a última carreira da caveirinha, dessa primeira carreira de caveiras, ok? E iniciamos a base da nossa próxima caveirinha. Então, vamos lá. Então, vamos subir aqui com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, 4 correntinhas equivale a um ponto alto duplo e uma correntinha equivale ao espacinho, certo? Vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos fazer, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui já equivale a um espacinho. E a gente tem que fazer 14 espacinhos desses, tá? De uma correntinha e um ponto alto duplo. Então, aqui fiz uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo o primeiro pontinho, no outro, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo, tá? Então, vocês vão continuar até alcançar os 14 espacinhos, tá? Feito aqui, ó, os 14 espacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, a gente vai fazer 5 pontos altos duplos, contando com esse último, tá? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos duplos, ok? Vamos fazer 4 espacinhos, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pulo um pontinho e faço um ponto alto duplo. Então, aqui a gente tem os 4 espacinhos, tá? Agora, vamos repetir o mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5, ok? Olha, fica dessa forma. Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês verem, tá vendo? A gente tá repetindo esse processo que a gente fez aqui, tá? Agora, ó, a gente vai contar quantos pontinhos tem aqui, quantos espacinhos tem aqui, ó, de uma caveirinha para outra, e vamos repetir o processo aqui em cima. Então, aqui a gente vai fazer 16 espacinhos, tá? De uma caveirinha para outra. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e faço 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, vocês vão continuar até completar os 16 espacinhos. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, os 16 espacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo aqui, ó, que a gente fez aqui nessa caveirinha, a gente vai repetir aqui. Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse último. 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos duplos, uma correntinha e um espacinho. Agora, a gente vai fazer os 4 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha
e um ponto alto duplo. Olha só. Então, aqui a gente tem os 4 espacinhos, tá? E agora, a gente repete os 5 pontos altos duplos, ó. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Deixa eu mostrar de longe. Olha aí. Vocês vão repetir esse processo até o final da carreira, tá? Lembrando, gente, de observar que se vocês têm as 7 caveirinhas nessa base aqui, tá? Nessa base dessas caveirinhas. Vocês contam para ver, porque essa segunda carreira de caveirinhas, vocês têm que ter uma caveirinha a menos, tá? Como na de baixo a gente tem 8, então na de cima tem que ter 7, ok? Então, prestem atenção aí para vocês estarem continuando. Prontinho, gente, olha só como que ficou aqui o final da carreira, tá? Fiz até o finalzinho, olha, fica dessa forma, tá? Vamos para a próxima carreira agora. Vamos subir aqui com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 4 correntinhas equivale a um ponto alto duplo e uma correntinha equivale ao espacinho, tá? Vamos virar o nosso trabalho e aqui vamos fazer 16 espacinhos, tá? 2 voltinhas na agulha e vamos fazer um ponto alto duplo. Aqui a gente já tem um espacinho, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e fazemos o segundo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, vocês vão continuar até fazer 16 espacinhos. Feito aqui, ó, os 16 espacinhos que a gente precisava, agora a gente vai fazer 9 pontos altos duplos, contando com esse último. Então, já temos 1, 2, 3, sempre 2 voltinhas na agulha, tá? 4, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9. 9 pontos altos duplos. Olha só como que ficou, tá vendo? Agora, vamos fazer 20 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Vocês vão continuar até completar os 20 espacinhos. Prontinho, gente, olha, fiz os 20 espacinhos, agora aqui a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aqui. Então, a gente vai começar a repetir, ok? Então, a gente vai repetir os 9 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui, tá? Já temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha, 9. 9 pontos altos duplos. Então, pessoal, vocês vão continuar com essa repetição, tá? Sempre depois dos 9 pontos altos duplos, vocês vão fazer os 20 espacinhos, 9 pontos altos duplos, tá? Prestando bastante atenção. E finalizar a carreira, tá? Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui. Prestem sempre atenção, tá? Que o final e o início são iguais. Desde o início eu venho falando para vocês, então prestem atenção, tá bom? Então, façam essa repetição até o final da carreira. Finalizado aqui a carreira, olha só como que ficou, tá? Então, vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Viramos, tá? E vamos fazer 14 espacinhos, tá? 2 voltinhas na agulha
e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, vocês vão continuar, tá? Até completar os 14 espacinhos. Feito os 14 espacinhos, agora vamos fazer 7 pontos altos duplos, contando com esse último aqui, tá? Então, temos 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7, ok? 7 pontos altos duplos. Uma correntinha e vamos fazer 2 espacinhos, ó. Uma correntinha e 2. Fizemos aqui os 2 espacinhos. Agora, vamos repetir os 7 pontos altos duplos, contando com esse último aqui. Então, 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha e 7. 7 pontos altos duplos. Olha como fica. Prestem bastante atenção, tá? Agora, vamos fazer 16 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Vocês vão continuar até completar os 16 espacinhos. Feito aqui, ó, os 16 espacinhos, a gente vai começar a repetir, ó, os 7 pontos altos duplos, tá? Aí, vamos fazer 2 espacinhos e os 7 pontos altos duplos. Então, vamos lá. Aqui, eu já tenho 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7. Uma correntinha e vamos fazer os 2 espacinhos que a gente precisa aqui. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 2. Fiz aqui os 2 espacinhos. Novamente, vamos fazer os 7 pontos altos duplos, contando com esse. Então, já temos 1, 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Olha, vai ser sempre 7 pontos altos duplos, 2 espacinhos, 7 pontos altos duplos, e aí os 16 espacinhos, perdão, e aí começa novamente a repetição, tá? Lembrando de finalizar do mesmo jeitinho que a gente iniciou aqui, com a mesma quantidade de pontos. Finalizada aqui a carreira, olha só como que ficou, tá? Então, vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar e vamos fazer aqui 12 espacinhos, tá? Olha, vamos dar 2 voltinhas na agulha e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pontinho sobre pontinho. Vocês vão continuar até completar os 12 espacinhos. Feito aqui, ó, os 12 espacinhos, agora a gente vai fazer 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, 1,
2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5, certo? 5 pontos altos duplos. Agora, vamos fazer 3 espacinhos, ó. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pula um pontinho, faz um. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, pula um pontinho, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, aqui, temos os 3 espacinhos. Novamente, vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 2, 3, sempre 2 voltinhas na agulha. 4 e 5. 5 pontos altos duplos, ok? Vamos fazer novamente os 3 espacinhos, sempre com uma correntinha de separação entre eles, ó. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e um ponto alto duplo. Fiz aqui os 3 espacinhos. Agora, vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 1, 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. Olha só como que ficou a nossa caveirinha, tá? Agora, vamos fazer 12 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Vocês vão continuar até completar os 12 espacinhos. Feito aqui, ó, os 12 espacinhos, agora a gente vai repetir o processo da caveirinha, tá? Vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha e 5. 5 pontos altos duplos, tá? Fiz uma correntinha e vamos repetir o processo dos 3 espacinhos. 1, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 3. Olha só. Agora, vamos repetir o processo dos 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5. Vamos repetir o processo dos 3 espacinhos. Olha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas e 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Então, aqui eu fiz os 3 espacinhos. Novamente, vamos fazer os 5 pontos altos duplos, contando com esse primeiro. 3, sempre 2 voltinhas na agulha, 4 e 5. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Olha só, vocês vão repetir esse processo até o final da carreira. Lembrando de finalizar a carreira do mesmo jeitinho que a gente iniciou, ok? Prontinho, gente, ó, finalizei a carreira, olha como que ficou, tá? Essa próxima carreira não tem a necessidade de eu fazer com vocês. Por quê? Porque vocês vão repetir o processo que a gente fez nessa carreira, tá? Onde vocês colocaram espacinho, vai ser espacinho, e onde foi ponto alto duplo, vai ser ponto alto duplo, ok? Então, repitam a mesma carreira, a mesma coisa que fizemos nessa carreira, vocês vão fazer nessa próxima carreira, ok? Prontinho, gente, olha, finalizei a carreira do mesmo jeitinho que eu iniciei, tá? Olha só como que ficou. Vamos agora para a próxima carreira. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto alto duplo sobre o primeiro ponto alto duplo, ok? Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e
ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão fazer esse processo até vocês terem 12 espacinhos, tá? Então, façam aí até completar os 12 espacinhos. Feito aqui, ó, os 12 espacinhos, agora a gente vai fazer 25 pontos altos duplos, contando com esse primeiro, tá? 2 voltinhas na agulha, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7. Então, vocês vão fazer esse processo até completar a quantidade que a gente precisa. Feito aqui, ó, os 25 pontos altos duplos, a gente vai fazer 12 espacinhos, ó. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3. Continuem até completar os 12 espacinhos. Feito aqui, ó, os 12 espacinhos, agora a gente vai repetir esse processo da caveirinha, que é os 25 pontos altos duplos, tá? Então, vamos lá, contando com esse primeiro aqui. 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, e aí vocês continuem, tá? Até completar os 25 pontos altos duplos. Prontinho, ó, fiz os 25 pontos altos duplos e agora vocês vão começar a repetição, tá? Depois dos 25 pontos altos duplos, vocês vão fazer os 12 espacinhos e assim por diante. Façam esse processo na carreira toda. Prontinho, gente, olha, finalizei a carreira, tá? E agora, nessa outra carreira, não tem a necessidade de eu estar fazendo com vocês, porque é a mesma coisa que a gente fez nessa carreira, tá? É a repetição. Vocês vão repetir o que foi feito embaixo, vocês vão repetir em cima, ok? Façam a carreira toda dessa mesma forma que fizemos nessa parte de baixo. Prontinho, gente, finalizei aqui a carreira, ó. Agora, a gente tá na última carreira, tá? Daqui dessa caveirinha, dessa carreira aqui de caveirinhas, ok? Então, na última carreira, a gente já começa a próxima carreira de caveirinha, tá? Então, vamos lá. Vamos subir aqui com 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui 4 espacinhos, tá? Olha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 4. Então, aqui fizemos 4 espacinhos. Agora, a gente vai começar a base da nossa caveirinha, tá? A gente vai fazer 9 pontos altos duplos, contando com esse primeiro, ok? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 2 voltinhas na agulha, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8 e 2 voltinhas na agulha, 9. Então, aqui temos a base da nossa caveirinha, ok? Vamos fazer agora 6 espacinhos. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 1. Uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 5, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha e 6. Então, fizemos aqui os 6 espacinhos, certo?
Agora, vamos fazer 17 pontos altos duplos, contando com esse primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão continuar até completar os 17 pontos altos duplos. Feito aqui, ó, os 17 pontos altos duplos, aí a gente vai começar a fazer essa repetição dos 6 espacinhos, tá? Olha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 2, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 3, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 4, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 5, uma correntinha, 2 voltinhas na agulha, 6. Agora, vamos fazer os nossos 9 pontos altos duplos, contando com esse, para fazer a base da nossa caveirinha, tá? 2, 3, 2 voltinhas na agulha, 4, 2 voltinhas na agulha, 5, 2 voltinhas na agulha, 6, 2 voltinhas na agulha, 7, 2 voltinhas na agulha, 8, 2 voltinhas na agulha e 9. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Deixa eu mostrar de longe para vocês. Olha, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda, ó. Depois dos 9 pontos altos duplos, vocês vão fazer os 6 espacinhos e assim por diante, ok?